PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, e vamos incluir agora os recursos para que o usuário possa se cadastrar. Então já estou aqui, com o nosso projeto aberto, e lá no index.php, logo depois do formulário, onde nós temos os campos e-mail e senha e os botões entrar e limpar, eu já adicionei aqui 2 BRs e vou colocar um link, já deixei pré-digitado, um link para quero me cadastrar, onde nós vamos nos remeter para formulário usuário.php. Observe que, neste caso, quando nós formos para formulário usuário.php, ao contrário do comando alterar que nós fizemos nas videoaulas anteriores, nós não vamos passar parâmetro algum. Então vamos ver o início do nosso trabalho aqui sendo executado, e é isso aqui, quero me cadastrar, sendo que fui remetido para formulário usuário.php. Muito bem. Lá em formulário usuário.php, nós, logo no começo do código do body, nós incluímos o conteúdo de classe usuário.php, instanciamos um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário, e depois nós definimos o atributo ID usuário com o parâmetro que foi passado e executamos um método consultar. No entanto, essas duas linhas aqui, essas duas instruções, somente serão executadas quando nós estivermos executando o alterar, quando nós vamos buscar os dados daquele usuário e preencher o formulário, aqui na propriedade, no atributo value de cada um dos inputs do formulário. Portanto, só vamos definir o ID usuário e consultar se estivermos executando o alterar. E qual que é a diferença entre, no caso, o inserir e o alterar, o cadastrar e o alterar? Quando nós executarmos o comando inserir, nós não vamos receber o parâmetro get. Então, portanto, um teste se existe o parâmetro get ID usuário, então o que nós vamos fazer? Essas duas instruções serão executadas. Caso contrário, elas não serão executadas, e tudo que nós temos é o objeto usuário com todos os seus atributos inicializados pelo método construtor. O formulário vai ser construído, e quando nós clicarmos no botão salvar, seremos remetidos para salvar usuário.php. Lá no arquivo salvar usuário, nós recebemos os valores, instanciamos novamente o objeto, em primeiro lugar, recebemos os valores passados pelo método get e atribuímos aos atributos do objeto ID usuário, e verificamos se o ID usuário for igual a 0, nós vamos executar o inserir. Caso contrário, nós vamos executar o alterar. Eu vou fazer aqui apenas um pequeno ajuste. Se nós executarmos o alterar, nós seremos remetidos para listar usuários.php, mas se nós executarmos o inserir, depois que os dados forem salvos, nós vamos voltar para index.php para que o usuário possa se logar. Ele se cadastra e logo em seguida ele se loga. Uma outra pequena alteração que eu vou fazer aqui é que o teste vai ser o seguinte: ao invés de testar o valor com 0, eu vou testar o valor com um conteúdo nulo, e já explico para vocês. Então vamos lá, vamos executar a nossa aplicação. Quero me cadastrar, Alexandre, e-mail alexandre@hotmail.com, a senha 123123 e o CPF obrigatoriamente 11 dígitos, 2345678910111, 11 números aleatórios. Cliquei no botão salvar. Estamos sendo remetidos para salvar.php. O arquivo foi executado e nós já fomos remetidos para o index.php. Se nós viermos aqui no nosso banco de dados, na tabela usuário, nós temos aqui, o Alexandre foi cadastrado, alexandre@hotmail.com, e a senha 123123. Então vamos fazer login com Alexandre agora. E-mail alexandre@hotmail.com, 123123, entrar
Não quero salvar essa senha, bem-vindo, e deu tudo certo. Nós estamos aqui com o nosso cadastro de usuários e o Alexandre será apresentado na nossa lista. Então veja bem, o primeiro que foi apresentado aqui foi o Alexandre. Ok, deu tudo certo. Se nós quisermos alterar, Alexandre Santos, podemos alterar o e-mail dele aqui também, Alexandre Santos. Vamos alterar a senha 2, 3, 4, 5, 6, coloquei 6 caracteres 1, dei um clique no salvar. Não quero salvar a senha do Alexandre aqui. O comando salvar usuário, o arquivo salvar usuário está em execução. E após a execução, nós fomos remetidos novamente para listar usuários. Alexandre Santos, a senha dele foi alterada também. Se nós viermos aqui no nosso banco de dados, veja, a senha também foi alterada. Então, nessa forma, nós concluímos já os comandos, os recursos para os comandos inserir e também para o comando alterar da tabela usuários do nosso banco de dados. Em breve nós voltamos para finalizar com o comando excluir. Te encontro daqui a pouco.